Bom dia, alunos do CEJAT, turma do primeiro A e primeiro B, de Química. Hoje nós vamos estar estudando um pouco sobre as ligações iônicas. Tudo bem? Nós já vimos um pouco nas aulas anteriores e hoje nós vamos estar aprofundando um pouco mais sobre esse conteúdo. O que são ligações iônicas, então? São ligações químicas que ocorrem entre os átomos de metais com ametais, quando estes se reagem e procuram alcançar a sua estabilidade. Mas quem são esses átomos de metais e ametais? Olhando para a nossa tabela periódica aqui, nós temos que os átomos de metais são todos os elementos representados por esta cor verde. Quando esses átomos se interagem entre si, nós temos as ligações metálicas. Os elementos que estão representados aqui na cor amarela são classificados como ametais. Quando os elementos ametálicos reagem entre si, eles se unem através de ligações covalentes. Esses dois tipos de ligações, covalentes e metálicas, nós vamos estar vendo nas próximas aulas. Hoje nós vamos estar estudando as ligações iônicas, que ocorrem entre os metais e os ametais. Um elemento metálico vai juntar a um elemento não metálico. E aí vai haver troca de íons. Por isso que o nome vem de ligação iônica. Todos esses elementos aqui representados na nossa tabela de cor amarela são classificados como metais. Tudo bem? Qual é a característica então de um átomo classificado como metal? Bom, primeiro eles são maleáveis, ou seja, podem ser transformados em lâminas, pode possuir corte, tem boa flexibilidade e podem ser dobráveis. Eles são também dúcteis, ou seja, podem ser transformados em fios. Se podem ser transformados em fios, eles têm também boa condutibilidade, eles podem conduzir corrente elétrica. E os metais também, quando polidos, eles possuem brilho. Se formos observar aqui, nós temos também os semimetais, certo? Que são esses elementos aqui, de o tom lilás mais claro. Esses elementos, eles possuem as características semelhantes às dos metais, porém, as suas características não são tão boas, tão nítidas, né, quanto as dos metais. Podem ser transformados em fios? Alguns sim. Possuem boas condutibilidades, conduzem bem a corrente elétrica? Nem tanto, certo? E quando polidos também não apresentam bastante brilho. Já esses elementos de cor lilás são classificados como ametais, ou seja, suas características não têm nada a ver com as características dos metais. Porém, os átomos de ametais podem ligar com os átomos de metais, formando ligações iônicas para formar novos compostos químicos. Tudo bem? Ah, professor, mas eu vou ter que decorar todos esses átomos que fazem parte dos metais e todos esses que fazem parte dos ametais? Não. Você pode memorizar esses aqui, que são os ametais, através dessa frase aqui, Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tudo bem? F representa o flúor, O de oxigênio, N de nitrogênio, Cl do clube do cloro, Br bromo, I de iodo, S representa enxofre. Eu saí correndo aqui, enxofre, certo? Representado pela letra S. Carbono representado pela letra C, fósforo com a letra P e hidrogênio com a letra H. Quais são as características, então, das ligações iônicas? Bom, nas ligações iônicas, os átomos doam ou recebem elétrons. Mas como assim? Como eles doam, como eles recebem elétrons? Os cátions doam elétrons e os ânions recebem elétrons.
Mas o que é cátion, o que é ânion? Tô entendendo nada, professor. Bom, nós sabemos que um átomo ele é formado por prótons, carga positiva, por elétrons, cargas negativas, e por nêutrons, que não possui carga, é neutro. Um átomo estável a gente sabe que ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tudo bem? Beleza. Após a distribuição eletrônica, esse átomo ele ficará com a quantidade X de elétrons na sua última camada de valência, sua camada de valência. Se essa quantidade for 1, 2 ou 3 elétrons, esse átomo tem a tendência de perder esses elétrons. Se essa quantidade foi 5, 6 ou 7 elétrons, esse átomo tem tendência a ganhar elétrons. Você vai entender agora direitinho o que é cátion e o que é ânion. Se o átomo perde elétrons, ou seja, se ele perde carga negativa, ele vai ficar com mais prótons, ou seja, com mais carga positiva. Tudo bem? Então, olha só, um átomo ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. E aí ele vai se ligar a um outro átomo para procurar a sua estabilidade. Se acontecer desse átomo perder quantidade de elétrons, observe que os prótons continuam o mesmo tanto. Então, se ele perde elétrons, se ele doa elétrons, ele vai ficar com mais carga positiva. Se ele fica com mais carga positiva, ele vai ser um cátion. Agora, do outro lado aqui, ó, se um átomo está ali sozinho, sem misturar com ninguém, quando ele se liga a um outro átomo, através de uma ligação iônica, se acontecer dele ganhar elétrons, então a quantidade de carga negativa vai aumentar. Prótons continuam o mesmo tanto. Então, se a quantidade de elétrons aumenta, ele vai ter mais elétrons, sua carga vai ser negativa. Então, ele vai ser um ânion. Tudo bem? Então, quando os átomos se juntam procurando a sua estabilidade, se ele perde elétrons, ele vai ficar com mais carga positiva. Então, ele é um cátion. Se ele ganha elétrons para se estabilizar, então ele vai ficar com mais carga negativa. Então, ele é um ânion. Carga positiva, cátion. Carga negativa é um ânion. Então, dos elementos que compõem a tabela periódica, aqueles que apresentam maior facilidade em perder os elétrons são, em sua maioria, os metais da família 1A, que são os metais alcalinos, 2A, que são os alcalinos terrosos, e 3A, que é a família do boro. Por outro lado, os que têm facilidade em ganhar elétrons são os ametais da família 5A, que é a família do nitrogênio, família 6A dos calcogênios e a família 7A dos halogênios. Então, olha só. Essa primeira família aqui, ó, família 1A, quando a gente faz a distribuição eletrônica na tabelinha de Linus-Pauling, eles vão ter um elétron na última camada de valência, certo? Todos os elementos da família 1A na distribuição eletrônica, na sua camada de valência, vai estar com um elétron. Família 2A, ela vai estar com 2 elétrons na sua última camada de valência. Família 3A com 3 elétrons, certo? Então, esses elementos aqui, para eles procurarem a sua estabilidade, como eles têm poucos elétrons na sua última camada de valência, eles vão ter tendência a perder esses elétrons. Se a gente for voltar na família 1A aqui, ele possui 1 elétron na sua última camada de valência. Para ele estabilizar, ele precisa de 8, certo? Um elétron ele não vai ter força suficiente para arrastar 7 elétrons para ele. Se a gente for pensar numa disputa aí de cabo de guerra, os que têm 7 têm mais força do que tem 1. Então, esse vai perder um elétron. Então, os elementos da família 1A, 2A e 3A têm tendência a perder elétrons, porque sua eletronegatividade é mais fraca. Os elementos da família 5A
está faltando apenas 3 elétrons para completar os 8 na sua última camada de valência. Então, ele tem mais força para arrastar 3 do que 3 elétrons arrastar 5. Então, ele vai ganhar elétron, ele vai conseguir puxar esses elétrons para ele. Os elementos da família 6A, na distribuição eletrônica, tem 6 elétrons na última camada de valência. Então, eles têm tendência a ganhar mais 2 para interar 8. E a família 7A está faltando só mais um, então ele tem tendência a ganhar um elétron para se tornar estável. Mas eu não comentei da família 4A, certo? Família do carbono. Bom, esse aqui a gente pode considerar que é aquela família onde os elementos, aquele vizinho ali, certo? Que está de boa com todo mundo, está agradando todo mundo. Se ele se juntar com um elemento da família 1A, 2A ou com um elemento da família 3A, como ele tem mais elétrons, ele vai arrastar os elétrons para ele. Agora, se ele se juntar com a família, um elemento da família 5A, 6A ou 7A, como ele tem menos elétrons na sua última camada de valência, ele vai doar esses elétrons para o átomo com quem ele estiver se ligando. Tudo bem? Lembram da regra do octeto? A regra do octeto estabelece que o átomo dos elementos eles ligam uns aos outros na tentativa de completar a sua camada de valência, que é a sua última camada da eletrosfera, para ficar com 8 elétrons na sua última camada de valência. Então, por isso que é a regra do octeto. Para o átomo ficar estável, ele precisa de 8 elétrons na sua última camada de valência. Vamos olhar aqui, ó, nesse exemplo, cloreto de sódio, para a gente formar, certo? Aí uma molécula de sal de cozinha. Quando a gente observa o sódio, nós percebemos que ele tem um elétron na sua última camada de valência, certo? O que vai acontecer se ele perder esse elétron aqui? No seu nível anterior aqui, ó, ele vai passar a ter 8 elétrons. Então, ele precisa perder esse elétron. Se a gente observar o cloro, ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Está faltando só mais um para inteirar 8. O cloro precisa receber um elétron para ficar com 8 na última camada e o sódio precisa perder um elétron. Então, quando esses dois átomos se juntam para formar uma molécula de cloreto de sódio, esse elétron que estava aqui, ele vai sair e vai vir para cá. Então, o nosso amigo sódio vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na sua última camada de valência. E o nosso amigo cloro aqui também vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na sua última camada de valência. Então, quando um átomo de cloro se junta a um átomo de sódio, o elétron do sódio que está sozinho aqui, ele vai sair daqui e vai parar bem aqui, ó. Então, os dois átomos vão ficar estáveis, ou seja, vão ter 8 elétrons na sua última camada de valência. Vamos analisar aqui, ó, a distribuição eletrônica do magnésio, quando o número atômico dele é igual a 12. Lembra da tabelinha de Pauling lá, ó? Distribuição eletrônica. Nós temos primeiro nível, né? Primeira camada K, segunda L, terceira M, quarta N, próxima O, P e Q. Então, essas aqui são os nossos níveis. E temos também o subnível. Subnível S comporta até 2 elétrons. Subnível P, até 6 elétrons. Subnível D, até 10 elétrons. E subnível F, até 14 elétrons. Para a gente fazer a distribuição eletrônica, nós pegamos o número atômico, no caso aqui o magnésio é 12, e a gente vem nesse sentido aqui, ó, da direita superior para a esquerda, descendo na diagonal. Então, nós vamos distribuir os 12 elétrons nessa tabelinha. E, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Então, essa é a distribuição eletrônica na tabelinha de Linus Pauling. Nós observamos que no último nível aqui, ó, certo?
possui apenas 2 elétrons. Como a gente viu pouco antes, esses 2 elétrons aqui, ele não tem força suficiente para esse átomo estabilizar, ele não tem força suficiente para arrastar 6 elétrons para o lado dele. 2 mais 6, 8. Então, é mais fácil um átomo que tem 6 arrastar esses 2 elétrons para ele do que esses 2 arrastar 6 para o lado dele. Então, quando esse átomo perde esses 2 elétrons, se você observar no nível anterior, 2 mais 6, 8. Então, quando ele perde esse último elétron aqui, ó, esses 2 elétrons da sua última camada de valência, na camada anterior ele vai ficar com 8 elétrons. Ele vai se estabilizar. Então, para o átomo se estabilizar, precisa de 8 elétrons na última camada de valência. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Para o magnésio, é mais fácil ele estar doando esses 2 elétrons e ficar com 8 na sua camada anterior do que ele arrastar 6 elétrons para ele. Vamos para o enxofre agora. Seu número atômico é 16. Aqui está a distribuição eletrônica na tabelinha de Linus Pauling, certo? Diagonal, da direita para a esquerda, descendo. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 12 mais 4, 16. Na nossa última camada aqui, ó, nossa terceira camada, 4 mais 2, 6 elétrons. Então, nós temos 6 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência. Para inteirar 8, está faltando apenas 2. Então, como ele já tem 6, esses 6 elétrons, ele vai ter mais força para arrastar 2 elétrons para o lado dele do que um que tem 2 arrastar 6. Então, a tendência é o de ganhar 2 elétrons. Então, para o enxofre, é mais fácil ele receber os 2 elétrons e ficar com 8 na sua camada de valência do que ele perder esses elétrons. Tudo bem? Então, quando o átomo ele ganha elétrons, certo? Ele vai ficar com mais carga negativa. Então, ele passa a ser um ânion. Quando um átomo perde elétrons, então ele vai ficar com mais carga positiva. Ele vai ser um cátion. Olha só essa distribuição eletrônica aqui, ó. Qual é o número atômico desse elemento? Só a gente vir na diagonal, somando a quantidade de elétrons. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, com 2, 20, com 10, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, mais 4, 84. Número atômico 84, a gente tem polônio. Como a gente observa aqui na sua última camada, que é a camada de valência, 4 mais 2, 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, para inteirar 8 falta 2. Então, é mais fácil ele ganhar 2 elétrons e ficar com 8, porque ele está mais próximo de 8. Então, ele vai ganhar 2 elétrons. A carga negativa dele vai aumentar, porque elétrons, a carga é negativa. Então, ele vai ganhar 2 elétrons. Se ele vai ter mais elétrons, mais carga negativa, ele é, então, um ânion. Próximo exemplo. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12, mais 1, 13. Elemento de número atômico 13 é o alumínio. Como na sua última camada, que é a camada de valência, ele possui 2 mais 1, 3 elétrons, então é mais fácil ele perder 3 do que arrastar 5. Vamos pensar lá no cabo de guerra. 3 de um lado, 5 do outro. 3 vai perder, não vai? Então, esse elemento aqui, ó, o alumínio, ele vai perder 3 elétrons. Se ele perde 3 elétrons, perde 3 elementos de carga negativa, ele vai ficar com mais elementos da carga positiva, certo? Se ele vai ter mais elementos com carga positiva, ele é um cátion. Tudo bem? Quando perde elétron é cátion, quando ganha é um ânion.
porque quando perde elétron ele vai ficar com mais carga positiva, e quando ganha elétrons ele vai ficar com mais carga negativa. Próximo exemplo. Esse elemento químico aqui, o número atômico dele é 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 53. O número atômico 53 é o iodo. Como na nossa última camada, que é a camada de valência, nós temos 5 mais 2, nós temos 7 elétrons. Então, para inteirar 8, está faltando apenas 1. Ele vai ganhar 1 elétron. Então, a carga negativa vai aumentar. Se a carga negativa aumenta, ele é um ânion. Então, quando ele ganha, ele é um ânion. Tudo bem? Próximo elemento, número atômico. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20. Número atômico 20, ele é o cálcio. Como na última camada de valência ele tem apenas 2 elétrons, então a tendência é ele perder esses 2 elétrons e ficar na camada anterior, 6 mais 2, 8 elétrons. Então, quando ele perde carga negativa, ele vai ficar com mais carga positiva. Se ele tem carga a mais positiva, ele é um cátion. Tudo bem? Quando, então, ele ganha elétrons, ele é um ânion. Quando ele perde, ele é um cátion. Certo? Agora, prestem atenção para vocês entenderem direitinho o que está acontecendo aí. Ligação iônica é a ligação que se estabelece entre dois átomos quando há transferência de elétrons de um para o outro. Esta transferência se dá quando um átomo forte, ou seja, de grande eletronegatividade, encontra um átomo fraco, de baixa eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de capturar elétrons. O átomo que perde elétrons passa a ter carga positiva, tornando-se um íon positivo ou cátion, enquanto que o átomo que ganha elétrons passa a ter carga negativa, tornando-se um íon negativo ou ânion. Como cargas elétricas opostas se atraem, os íons ficam ligados em razão da atração elétrica. Este tipo de ligação recebe o nome de ligação iônica e substâncias resultantes de substâncias iônicas ou sais, como por exemplo o sal de cozinha ou cloreto de sódio, composto dos íons de sódio e cloro. O átomo de sódio possui 10 nêutrons, 11 prótons e 11 elétrons, 2 na primeira camada, 8 na segunda e apenas 1 na última camada, a camada de valência. O átomo de cloro possui 18 nêutrons, 17 prótons e 17 elétrons, sendo 2 na primeira camada, 8 na segunda e 7 na camada de valência. Quando juntos, o átomo de sódio perde um elétron para o átomo de cloro, tornando-se carregado positivamente, ao passo que o átomo de cloro, ao ganhar um elétron, se torna carregado negativamente. Ocorre então a ligação iônica, formando o cloreto de sódio. Espero que deu para vocês entenderem um pouquinho aí. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando no privado, tudo bem? Até mais e tenham um bom dia.